Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material assim, bem desafiador, eu diria. A Física da Alma, do Amit Goswami e alguns outros textos relacionados. Um tema fascinante, sem dúvida. Sim. E a nossa missão aqui é tentar explorar aquelas perguntas gigantes, né? Tipo, o que acontece depois que a gente morre? Será que a reencarnação, essa ideia tão antiga, pode ter algum pé na ciência moderna? E o mais curioso é olhar para isso pela lente da física quântica, né? Que parece tão distante. Exato. Porque o ponto de partida do Goswami é criticar aquela visão científica mais comum, sabe? Aquela que diz que tudo é matéria e energia e que consciência, mente, vida, isso tudo é só um subproduto. Uma consequência, né? Isso. E ele meio que vira isso de cabeça para baixo. Ele propõe que a consciência é que é o fundamental. E o mais doido, ele diz que a física quântica, lá do mundo das partículas minúsculas, pode dar ferramentas para a gente entender a alma, sobrevivência pós-morte. É uma ponte bem ousada entre ciência e espiritualidade. Muito ousada. Mas ok, vamos tentar desembrulhar isso. Como é que a física dos elétrons, dos fótons, pode dizer alguma coisa sobre a alma? Parece um salto enorme. É um salto, sim. E ele começa justamente questionando essa visão dominante, o materialismo científico. Para essa visão, né, tudo se explica pela matéria. Consciência, é só um epifenômeno. Uma fumacinha do cérebro funcionando. Tipo um software rodando no hardware do cérebro. Exato. A vida, só um arranjo muito complexo de moléculas. E a morte, bom, aí é o fim de tudo. Desliga a máquina, acabou. Ponto final. Dentro dessa lógica faz sentido. Mas aí o Goswami aponta para as rachaduras nesse modelo, né? As tais anomalias. Isso. Coisas que não encaixam direito. E fenômenos que ficam meio sem explicação. Tipo, experiências de quase morte. Pessoas clinicamente mortas que voltam e contam coisas super vívidas. Ou aquelas crianças pequenas, né? Que às vezes lembram de detalhes de vidas que não parecem ser delas. E memórias verificáveis em alguns casos. E até a criatividade ou a própria física quântica com aqueles resultados que desafiam o senso comum. Ele argumenta que o materialismo assim sozinho não dá conta de explicar tudo isso, né? Exatamente. Ele tropeça nessas questões. E é aí que ele introduz a física quântica como uma alternativa de visão de mundo. Porque no mundo que a gente vê, né, um objeto está aqui ou está ali. Ponto. Certo. Mas lá no nível quântico, no submicroscópico, a coisa é bem diferente. Um elétron, por exemplo, ele não é só uma bolinha localizada. Ele também age como uma onda. Uma onda de possibilidades. Possibilidades, como assim? Antes da gente medir, ele pode existir potencialmente em vários estados ou lugares ao mesmo tempo. É o princípio da superposição, uma coisa meio fantasmagórica. Ondas de possibilidade. Então, tipo, antes de alguém olhar, a partícula está naquele estado indefinido, como uma nuvem de potenciais, e só quando a gente mede que ela decide onde vai estar. Essa é a interpretação mais comum, a de Copenhague, mas o Goswami ele explora uma outra linha, o idealismo monista ou ciência dentro da consciência. Idealismo monista. O que isso quer dizer? Nessa visão, não é qualquer observador que colapsa a onda de possibilidades em realidade. É a consciência, e aqui entendida não como algo que surge do cérebro, mas como a base de tudo, algo fundamental, é a consciência que escolhe qual possibilidade quântica vai se manifestar no mundo que a gente percebe. Peraí, isso inverte tudo. Não é o cérebro criando a consciência. Não. É a consciência participando na criação da realidade material? Tipo, o universo seria mais mental do que material? É uma inversão radical, sim. E tem outro conceito quântico que é chave para entender isso. A não localidade. Ah, sim. A não localidade. Aquela coisa super estranha. Estranhíssima e fundamental. Imagina duas partículas que interagiram e depois foram separadas. Podem estar a anos-luz de distância. Tá. A física quântica prevê, e os experimentos, como o famoso do Alan Aspect lá nos anos 80, confirmaram isso de forma impressionante,
que se você mede uma propriedade numa partícula, a outra, lá longe, é influenciada instantaneamente. Instantaneamente, mais rápido que a luz, isso quebra tudo que a gente pensa sobre espaço, tempo, causa e efeito, local. Exatamente. Como pode uma coisa aqui afetar a outra lá longe, sem nada viajar entre elas? Não faz sentido na nossa cabeça. Precisamente. Isso sugere que essa conexão não acontece pelo espaço-tempo que a gente conhece. Acontece num nível mais profundo. Talvez um domínio transcendente onde tudo está interligado de forma imediata. Uau! E o Goswami argumenta que essa conexão não local não se limita só a partículas. Ele até cita experimentos como os do Jacobo Greenberg Zilbão, no México, que teriam encontrado correlações instantâneas entre os cérebros de pessoas meditando juntas, mesmo em salas separadas e isoladas. Sério? Cérebros sincronizados à distância? É o que os dados sugeriram. Isso abriria uma porta para pensar numa base quântica para coisas como telepatia, talvez. Uma conexão não local entre consciências. Ok, então temos esses dois pilares, a consciência como base de tudo e a não localidade conectando as coisas fora do espaço-tempo. Com isso, como é que ele tenta construir a ponte para a reencarnação? Que é uma ideia que sempre esbarrou naquele problema do dualismo, né? Alma imaterial versus corpo material. Ele usa justamente esses conceitos quânticos para tentar fugir do dualismo clássico. Em vez de pensar numa alma separada, ele propõe a ideia da mônada quântica, ou usa um termo em sânscrito, Sutratman. Sutraman. O que significa? Sutra é fio e Atman é alma, ou self. Seria tipo um fio da alma, mas não é uma entidade individual que fica pulando de corpo em corpo, sabe? Pensa mais como um conjunto de potencialidades, de contextos ou temas arquetípicos da consciência. Coisas como a busca pela verdade, a expressão da beleza, a vivência do amor, o senso de justiça, temas universais, né? Entendi. Temas que existem nesse domínio da consciência fora do espaço-tempo? Exato. Transcendentes. Então, a mônada seria esse conjunto de temas e as diferentes vidas seriam formas da consciência explorar esses temas. Não seria o eu, a minha personalidade atual, que reencarna, mas sim essa busca por vivenciar esses contextos que continua. Essa é a ideia central inicial que ele apresenta assim. As vidas seriam como contas de um colar. E o Sutratman, a mônada quântica, seria o fio que liga essas contas. Um fio invisível. Exato. A conexão entre as vidas não seria uma coisa viajando, mas a continuidade na representação desses temas. E como essa conexão atravessaria o tempo? Pela não localidade quântica. A informação, ou melhor, a potencialidade desses temas estaria conectada de forma não local, transcendendo o tempo linear que a gente percebe. Isso talvez explicasse por que algumas pessoas têm aqueles lampejos, né? Memórias, habilidades que parecem não ser dessa vida. Seria a conexão não local ativando informações ligadas a esses temas que foram explorados antes. Exatamente essa a ideia. A não localidade permitiria o acesso, digamos assim, a informações ou padrões associados a essas explorações passadas dos temas da mônada, o que nos leva às evidências que o Goswami usa para apoiar essa visão. Ah, sim, porque ele não fica só na teoria, né? Ele vai atrás de dados que parecem conversar com essa ideia. O trabalho mais famoso talvez seja do Ian Stevenson. Sim, da Universidade da Virgínia. Décadas de pesquisa. Ele investigou milhares de casos de crianças pequenas, em culturas diferentes, que lembravam espontaneamente de detalhes de vidas passadas. E o impressionante é que, em muitos casos, eles conseguiram verificar essas memórias. Stevenson documentou mais de 2.500 casos. É um trabalho monumental. Alguns são muito marcantes, tipo o Katsugoro, lá no Japão do século XIX. Ou a Swarnalata Mishra, na Índia. Essa menina reconheceu pessoas e lugares de uma vida passada sem nunca ter estado lá, né? Exato. O Anícola Witter, na Inglaterra. E o interessante é que as crianças muitas vezes mostravam comportamentos, gostos, até medos, fobias, que batiam com a personalidade que elas descreviam ter tido. Além dessas crianças, tem as experiências de quase morte, as EQMs,
que ficaram famosas com Raymond Moody, mas hoje são estudadas bem seriamente. Sim, por pesquisadores como Kenneth Ring, Bruce Grayson, Pim Van Lommel, gente séria investigando isso. E os relatos são muito consistentes, né? Pessoas que tiveram parada cardíaca, morte clínica, descrevem a sensação de sair do corpo, ver um túnel, uma luz forte. Encontrar seres de luz, parentes que já morreram, fazer uma revisão da vida, é um padrão muito recorrente. E tem um ponto crucial nas EQMs que sempre me chama a atenção: a percepção fora do corpo. Pessoas que descrevem detalhes do que estava acontecendo na sala de cirurgia ou até em outros lugares enquanto estavam mortas, sem função cerebral. Sim, a percepção verídica. E tem até casos de cegos de nascença que relatam ter visto durante a EQM. Isso desafia muito a explicação de que é só uma alucinação do cérebro desligando, né? Totalmente. Parece sugerir uma percepção que funciona independente do corpo físico. Talvez por essa conexão não local que você falou, captando informação do ambiente ou da mente dos outros. É uma possibilidade que se encaixa nesse modelo quântico, sim. Uma percepção não local. E ainda tem a terapia de regressão. Gente que, sob hipnose, como nos estudos da Ellen Wambach, Ou usando outras técnicas, como a respiração holotrópica do Stan Grof. acessam o que parecem ser memórias muito vivas de outras vidas. A Wambach fez aquela comparação estatística, né? Fez sim. Ela comparou os relatos de centenas de pessoas sobre a época em que viveram, gênero, classe social, como morreram, com dados demográficos históricos reais. E bateu. E encontrou correlações significativas, coisas que seriam difíceis de explicar se fosse só imaginação, fantasia. Interessante. E o Goswami também faz uma releitura bem interessante de textos antigos, como o livro tibetano dos mortos, o Bardo Todol. Ah, esse é famoso. Ele interpreta aqueles bardos, os estados intermediários de consciência entre a morte e o renascimento, à luz da física quântica. Seriam como janelas de oportunidade para ter insights profundos, momentos em que a conexão não local com a consciência fundamental fica mais clara. Tal da clara luz que eles descrevem. Exato. A clara luz seria o contato direto com a consciência pura, o Dharmakaya, a essência. E as visões de deuses pacíficos ou irados, o Sambhogakaya, seriam encontros com arquétipos, com padrões de energia nesse domínio transcendente de possibilidades. A morte seria, então, uma experiência profundamente quântica. Uau, ok. Até aqui o modelo parece elegante, né? Consciência como base, conexão não local através do tempo, manifestando temas em diferentes vidas, e essas evidências, crianças, EQMs, regressão, textos antigos, parecem dar um certo suporte. Mas é aqui que a coisa complica um pouco, né? Porque tem outros fenômenos que parecem ir além dessa ideia de só conectar temas ou memórias. Exatamente. É aqui que o modelo inicial mostra que talvez precise de mais camadas, de mais complexidade. Por exemplo, a transferência não só de memória, mas de traços de caráter, de propensões, até de habilidades que a pessoa já nasce sabendo. Você mencionou a Swarnalata Mishra. Quando ela encontrou a família da vida anterior, ela não só lembrou dos fatos. Não. Ela assumia a personalidade da Bia Pathak, a pessoa que ela dizia ter sido. Ela tratava os irmãos mais novos da Bia, que na vida atual eram mais velhos que ela, com a autoridade de irmã mais velha. Isso é mais que memória, né? É um padrão de comportamento complexo. Com certeza. E as crianças prodígio? Mozart compondo com 5 anos. Ramanujan, um matemático indiano, revolucionando a matemática quase sem ter estudado formalmente. De onde vem isso? Se não deu tempo de aprender nesta vida, né? Ou o fenômeno da xenoglossia, pessoas que em transe ou regressão falam línguas que nunca aprenderam. O próprio Stevenson documentou casos assim. E aquelas fobias intensas? Ou confusão de gênero em crianças sem causa aparente nesta vida, mas que fazem sentido se você olha para a história da personalidade anterior. Como essas predisposições, esses carregamentos emocionais, de habilidades, passam para frente se a conexão é só de temas abstratos?
Essa é a grande pergunta. É o que desafia a explicação mais simples, baseada só na não localidade conectando contextos universais. Esses fenômenos sugerem que talvez o que transmigra, o que se conecta entre as vidas não seja só um tema ou uma memória solta. Talvez seja algo com uma estrutura mais individualizada. Carregando tendências, padrões de personalidade, talentos, até traumas. Exatamente. Aponta para uma alma ou um eu quântico com mais substância, digamos assim, com mais continuidade de características individuais. E isso leva para outro território ainda mais polêmico, né? Que são os relatos envolvendo supostas entidades desencarnadas. O caso do Edgar Cayce, o profeta adormecido, Sim, um caso clássico. em transe ele descrevia vidas passadas das pessoas com detalhes incríveis e dizia acessar os registros akáshicos, uma espécie de biblioteca cósmica com a memória de tudo. É essa a ideia esotérica, sim. E temos também os fenômenos de canalização, o channeling. Médiuns que parecem dar voz ou até ceder o corpo para outra personalidade, outra consciência. J.Z. Knight canalizando Ramtha é um exemplo famoso. No Brasil teve e tem o fenômeno do Dr. Fritz. Sim, com diferentes médiuns afirmando incorporar um espírito médico que faz cirurgias, inclusive. E o interessante é que alguns estudos psicofisiológicos feitos com esses médiuns durante a canalização, Como os da Gilda Moura e Norman Don, aqui no Brasil. ou do Stanley Krippner com a J.Z. Knight, mostraram mudanças reais e significativas nos padrões cerebrais, na voz e em outras medidas do corpo. Mudanças difíceis de simular de propósito. Sugere que algo genuíno está acontecendo ali, mesmo que a gente não saiba explicar direito o quê. E ainda tem aqueles relatos em várias tradições de comunicação com guias espirituais, anjos, inteligências não físicas, que dariam conhecimento ou habilidades. O Padre Pio na Itália, que supostamente entendia grego antigo com a ajuda de anjos. Ou a história do Houdini, né? Que teria ouvido a voz da mãe guiando ele para escapar de uma situação perigosa. Histórias difíceis de provar cientificamente, claro, mas que apontam para a possibilidade de interação com consciências que mantêm alguma individualidade depois da morte. Então, todos esses exemplos, transferência de caráter, habilidades que já nascem com a pessoa, xenoglossia, canalização, comunicação com entidades, eles meio que forçam o modelo inicial, né? Pressionam, sim. Eles sugerem que a conexão num local talvez não seja só um download de temas ou informações abstratas. Talvez possa envolver a persistência de uma estrutura de consciência mais complexa, mais individualizada. E o Goswami, ele reconhece isso. Reconhece. E em partes mais avançadas do trabalho dele, ele tenta desenvolver o conceito da mônada quântica de uma forma mais elaborada, tentando explicar como memórias, propensões, que na tradição indiana chamam de samskaras, e até habilidades poderiam ficar armazenadas e ser reativadas não localmente como parte dessa estrutura quântica da consciência. Entendi. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Essa abordagem do Goswami, usando a física quântica, ela abre uma porta muito fascinante, né? Para a gente repensar a consciência, a morte, a possibilidade de continuar existindo. Sem dúvida, é um convite para sair um pouco daquela caixa do materialismo puro que dominou a ciência por muito tempo e considerar seriamente que talvez a consciência seja primária e que o universo seja interconectado de um jeito que a nossa intuição comum não pega. A não localidade e a primazia da consciência são as chaves, né? São colapso pela consciência, não localidade pode dar um novo jeito de falar sobre ideias antigas, como reencarnação ou as experiências do livro tibetano dos mortos. E vimos como várias linhas de evidência, desde as pesquisas super cuidadosas do Stevenson com crianças e os estudos de Ken, até fenômenos mais estranhos como regressão e canalização, parecem, de alguma forma, apontar para uma realidade onde a consciência vai além do corpo e se conecta através do tempo. Mas e esse é o ponto crucial, né? A gente também viu que os fenômenos mais complexos, tipo transferência de personalidade, de habilidades, eles desafiam as explicações mais simples. Exigem um modelo mais sofisticado para explicar o que exatamente continua e como. Exato.
O debate está longe de acabar. Com certeza. E fica aquela reflexão, né? Se a consciência for mesmo a base de tudo funcionando de forma não local, transcendendo o espaço e o tempo, o que isso significa pra gente? Pra nossa identidade? Quem somos nós, né? Exato. Se a nossa identidade não está presa num corpo só, numa vida só, mas é parte de um processo contínuo de aprender, de explorar, que acontece através de várias experiências ligadas por esse fio invisível da consciência, será que a nossa história é muito maior, muito mais conectada do que a gente imagina? Talvez a jornada da alma seja menos uma linha reta e mais uma tapeçaria que vai sendo tecida através do tempo. Uma ideia bem profunda para a gente pensar.